O que eu faço? Como lidar com a impureza em mim? Todos nós somos impuros, pecadores, indignos, incrédulos, condenados, desde o nosso nascimento. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 3, versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É só nascendo de novo. Como uma pessoa nasce de novo? Crendo, se unindo, sendo unido a quê? Ao Senhor Jesus Cristo crucificado. A nossa crucificação, a nossa união com Cristo na cruz. Aquela cruz trata-se de morte. A morte do meu eu pecador, condenado, impuro, sujo. Toda a impureza foi colocada no corpo de Cristo na cruz. Quem me colocou em Cristo na cruz foi o Pai Celestial. Foi o Pai Celestial quem nos batizou em Cristo na cruz. Romanos 6, versículo 3. Muito bem. Eu preciso saber disto para poder crer que a minha imundícia, a minha incredulidade, indiferença, toda a parafernália de sujeira, de pecados, foram todos colocados em Cristo na cruz. Como um pastor amigo meu disse, o Senhor Jesus Cristo foi tornado o lixo deste mundo. Porque em Isaías 1, 6, ele diz que do fio de cabelo até a sola do pé, em nós não há nada que possa qualificar como coisa limpa. É pus, sujeira. Essa é a nossa verdade espiritual. Mas o Senhor Jesus Cristo nos aceitou. Para quê? Para nos fazer morrer e também nos dar a oportunidade de nós sermos ressuscitados como novas criaturas. Um novo homem criado segundo Deus. Agora um novo homem, agora criado segundo Deus. Em justiça e retidão procedente da verdade. Efésios 4, 24. Portanto, o que eu faço com a minha impureza? É eu crer que eu não consigo, não tenho condições de me lavar, de me purificar, de me tornar por mim mesmo um aceitável diante de Deus. Porque as minhas justiças não passam de trapo da imundícia. Isaías 64, 6. Nada em nós, por mais que estejamos trabalhando, quem sabe, para as coisas boas, uma religião, mas nós somos incapazes de entender, de crer, de receber a Cristo. Nós somos incapazes de nos purificar por nós mesmos, nos justificar por nós mesmos. Nós somos incapazes. Por quê? Porque Deus, o Pai, já tem a sua própria justiça para nos justificar. Ele tem o seu próprio Salvador, Jesus Cristo, para nos salvar nele, na cruz. Lá na cruz, Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo.
Vivo não mais eu, mas agora Cristo que vive em mim. E etc. Temos repetido esta mensagem porque esta é o Evangelho. O Evangelho para restaurar uma pessoa, mas também para destruí-la e reconstruí-la como agora uma nova criação de Deus, filhos selados com o Espírito Santo. Uma nova vida para o novo viver. O que eu faço como posso lidar com a minha impureza? Primeiro, eu crer que o impuro como eu foi aceito por um santo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz. É lá o encontro de Deus comigo e com você. Lá na cruz fomos reconciliados, fomos perdoados, pelo sangue perdoados nossos pecados, e pela morte de Cristo, a nossa morte para o pecado e para a natureza impura, imunda, condenada. Toda essa parafernália foi crucificado com Cristo. E o Senhor Jesus, graciosamente, porque ele veio cheio de graça e de verdade, ele mostrou a nossa verdade, mas também mostrou a verdade dele, o quanto ele é misericordioso, gracioso, generoso, perdoador, generoso, para com cada um que foi levado ao arrependimento, sabendo quem Jesus Cristo é. Aí esse pecador viu quem ele era e quem ele é sem o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos, mas a minha dívida, tendo cancelado o escrito de dívida que constava em suas ordenanças, as quais nos eram prejudiciais, removeu inteiramente, encravando na cruz. Toda a nossa dívida, toda a nossa velha natureza, toda a nossa velha criação, todo o nosso estado de depravação total foi crucificado com Cristo naquela cruz. Deus, o Pai, nos batizou em Cristo, nos crucificou juntamente com seu Filho Jesus Cristo, que nunca tinha cometido pecado nenhum, mas o Pai o fez pecado por nós, para que nele, no Senhor Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Homens e mulheres regenerados, tornados novas criaturas. O que ele fez com a minha imundícia? Ele se tornou imundo por mim. Ele foi feito pecado quando eu estive nele crucificado. O puro aceitou o impuro, justo pelos injustos, para apresentar-nos a Deus imaculados, perdoados, justificados, puros, santos. Jesus Cristo nos aceitou, nos amou e aceitou como nós estávamos. Isto é o Evangelho, Deus fazendo. E ainda, quando nós cremos, eu citei Colossenses 2,14, aí nós chegamos a crendo que toda a nossa dívida, a nossa imundícia, todas as nossas impurezas foram colocadas no puro Senhor Jesus Cristo, e nele fomos purificados, santificados, regenerados, tornados nova criatura, selados com o Espírito da promessa, Espírito Santo. Podemos entrar em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito de vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Quando ele me livrou,
quando ele me levou a ser crucificado, morto, juntamente com Cristo. Não tem como ele me justificar do meu pecado sem a morte do meu velho homem. Romanos 6,6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos 6,7 diz: quem morreu justificado está do pecado. Em Romanos 6,11, considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o Evangelho, Deus fazendo em Cristo, beneficiando todo aquele que creu, que foi unido na morte juntamente com Cristo. Sem ele crer na sua morte, o pecador, juntamente com Cristo, não tem como o Senhor fazê-lo nova criatura, novo homem, nascido de novo. Vai formar religiosos, mas não cidadãos do céu. Vai livrá-lo da cadeia, mas não livra do inferno. Romanos 6,22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende como fruto a santificação e por fim a vida eterna. Guardar esta palavra no seu coração, na sua mente, e citá-la e confessá-la, até ser gerado aquilo que a palavra de Deus propõe. Eu estou liberto do pecado. Fui liberto do pecado quando eu criei na minha morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Mas eu fui ressuscitado. Eu não me ressuscitei. Não foi algo meu. Não nasceu em mim. Nasceu no coração de Deus. Não foi eu que fiz. Mas Deus fez em Cristo Jesus. Pela cruz. Eu morri. A minha vida imunda foi crucificada com Cristo, está crucificado com Cristo. E a vida que eu ganhei agora é uma vida santa, sujeita a pecar, sem dúvida. Mas tem provisão, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós temos que ter essa palavra. Conforme Salmo 119, versículo 11, guardo a tua palavra no meu coração, para o melhor propósito, não pecar contra ti, contra o Senhor. Isso é mantendo a palavra, mantendo a vida pura, pela vida de Cristo que é pura, em nós que somos por nós mesmos impuros. Como eu posso compreender um negócio desse? Se não for pela graça, pela revelação do Espírito Santo. Como pode? Aí nasce gratidão, adoração, Senhor. Como tu és generoso, como tu és misericordioso, como o Senhor é grandioso. Como posso eu deliberadamente pecar contra o Senhor? E se eu pecar, Senhor, eu estou quebrantado, estou arrependido. Tremendamente arrependido. Como posso eu te ofender a tua santidade? Senhor, eu não quero ser assim. Portanto, seja o Senhor em mim, e menos eu, mais o Senhor. Toma-me, Senhor, diante do Senhor, e opera em mim o milagre de um novo nascimento, de uma nova vida, de ser um novo jovem, uma nova jovem, um novo marido, nova esposa, um novo filho. E sendo filho de Deus. Porque quem nos faz filhos de Deus é em Cristo. O Pai nos faz filhos de Deus em Cristo, no seu Filho. Aleluia. E assim, Ele nos dá um novo coração. Olha que precioso é 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 em diante. Pelas quais nos têm sido doadas, presenteados, nós somos presenteados, doados, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina,
ainda que eu tenha uma natureza humana que tem pecados, nessa natureza humana que está sendo santificada pela natureza divina, que é realidade na minha e na sua vida, se você creu que o seu velho homem foi com ele crucificado. Só assim. Então agora ele nos faz co-participantes na natureza divina. Quem é essa natureza divina? Jesus Cristo habitando em mim e você. Essa natureza divina. Co-participando da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como me livro da minha impureza? É sendo substituída a sua natureza, a nossa natureza de velho homem por uma natureza divina. Isso é obra da cruz. Isso é obra de Cristo. Em Cristo, pelo Pai. Nascer de novo. Nenhuma religião faz isso. Mas Jesus Cristo é suficiente. E ainda diz: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, o processo, santificação, mais Cristo, menos eu, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Meu passado, fui morto para ele. Minha condenação já foi colocada sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu tudo o que era para mim, para minha vida, ele recebeu, me substituiu, mas também me incluiu. Não podemos esquecer disso. Ele nos substituiu, mas também nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. E agora o meu viver é viver pela fé, unido a Cristo, até ser Cristo formado em nós. Por que você fica ainda se condenando por uma negligência, por um pecado que Jesus já levou lá na cruz? Por que ficar se condenando, sendo que a condenação sua Jesus já tomou para ele lá na cruz? Ele tomou a nossa condenação e nos deu a nossa libertação pela graça. Qual a nossa oração? Senhor, me faz crer, me dê fé, me una a Cristo. Aquela cruz, confessa, aquela cruz é minha. A condenação ele levou para que eu pudesse ser salvo, liberto. Não mais eu, condenado, mas Cristo, o Salvador, que habita em mim. E ele é minha vida para o meu viver, em humildade dele, simplicidade dele, a santidade dele. Por isso que é necessário nós andarmos unidos àquilo que Cristo é. E ele já está em nós, se nós cremos que nós fomos crucificados e fomos ressuscitados juntamente com ele. Deus o Pai, naquela manhã gloriosa, foi lá no fundo daquela sepultura e ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, mas também nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja o Senhor. Você pode declarar: sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Não derrotado, não mais, mas mais que vencedor por aquele que já venceu. E ele vence em mim e em você todas as tentações. Ele que vence em mim e você, porque ele venceu, ele vive em mim e você, para continuar nos fazendo mais do que vencedores por aquele que nos amou e nos ama. Amém. Comente. Dá um alô aí. Inscreve no canal se você não está inscrito. Passe essa mensagem para outras pessoas, se assim você achar conveniente.